A gente começar aqui a gravar o primeiro de uma sequência de vídeos, certo? De solução de exercícios. Para se você não assistir a aula, né, ou tiver alguma dificuldade, a gente vai fazer parte desses exercícios em sala também, mas vocês já conseguem, né, visualizar alguma coisa quando vocês estiverem estudando. Então, bora lá. Né? Então, ó, primeira delas, duas ondas se deslocam na mesma corda. Então, a gente já está identificando aí qual é o meio de propagação dessa onda, né? A onda está se propagando em uma corda, né? É possível que elas tenham item A, frequências diferentes, comprimentos de ondas diferentes, velocidades diferentes, amplitudes diferentes, a mesma frequência, mas com comprimentos de ondas diferentes, né? Explique seu raciocínio. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a velocidade de uma onda em um meio ela é constante, certo? E a gente sempre vai poder expressar ela pelo produto entre o comprimento de onda e a frequência, né? Então, mesmo que eu modifique o comprimento de onda ou a frequência, esse produto ele tem que se manter para um mesmo meio. E a gente já mencionou aqui que as duas ondas, né, elas se deslocam no mesmo meio, né, na mesma corda. Então, vamos aqui responder, né, as perguntas. As frequências podem ser diferentes? Podem sim, elas podem ser diferentes, contanto que o produto entre a frequência e o comprimento de onda, né, seja o mesmo para as duas ondas que a gente está estudando. No item B, comprimento de onda diferente, cai na mesma situação da frequência, né? Se o produto, comprimento de onda vezes frequência, se mantiver constante, a gente pode alterar sim esse comprimento de onda. Velocidades diferentes. Bom, já com relação à velocidade de propagação, a gente não vai poder ter velocidades diferentes. Por quê? Porque as duas ondas elas estão se propagando no mesmo meio, né? Então elas vão ter a mesma velocidade de propagação sempre. Com relação à amplitude, ela não está relacionada com nenhuma dessas grandezas, comprimentos de onda e frequência, né? Então, ela pode assumir qualquer valor, né? Quando a gente estiver olhando lá ondas sonoras, né? A gente vai ver uma identificação bem interessante, né? Com os sons que ficam mais perceptíveis para a gente entender cada uma dessas definições, né? E mesma frequência com comprimentos diferentes. Não, se a gente tiver uma frequência, a mesma frequência, os comprimentos de onda também vão ter que ser os mesmos. Por quê? Porque a gente precisa preservar esse produto velocidade, né? Que é o que vem do produto entre o comprimento de onda e a frequência, certo? Então essa questão é para poder a gente conseguir, né, identificar principalmente o fato de o quê? De que essa minha velocidade constante, ela mostra o quê? Que a relação que existe entre o comprimento de onda e a frequência é uma relação que de inversa proporcionalidade, né? Quando um aumenta, a outra diminui. Bora lá para a nossa segunda questão. A luz é uma onda, mas não é uma onda mecânica, né? As grandezas que oscilam são campos elétricos e magnéticos. A luz visível para os seres humanos possui comprimentos de onda entre 700 nanômetros e 400, né, e 700 nanômetros, né, que é o violeta e o vermelho, né, que a gente já até lembra, né, do infravermelho, do ultravioleta, né. Então, e toda luz se propaga no vácuo a uma velocidade C de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Quais são os limites de frequência e período da luz visível? No item B, seria possível medir a duração de uma única vibração, né? Então, quero um período, né? Quero saber qual é o período, né? Da luz com um cronômetro. Então, primeira coisa, né? A gente tem que lembrar o quê? Não pode esquecer, velocidade é o produto entre o meu comprimento de onda e a minha frequência, né? Então, a gente vai encontrar, vai atrás de frequência, uma vez que a gente já tem comprimentos de onda específicos e já foi dado aqui qual é a minha velocidade, né? No meio, né? Que no caso aí é o vácuo, então a gente vai conseguir ver frequência e período que está associado. Então, bora lá para o primeiro, ó, para o violeta, né? Então, tem um comprimento de onda, ó, esse N aqui, ó, é um prefixo, e esse prefixo ele é o quê? Ele é 10 a menos 9, né? Então, a gente escreveu aí, né? Em notação científica, né? Utilizando unidade de sistema internacional, né? E a minha frequência, ó, olha aqui essa equação, ó. Então, eu vou poder dizer o quê, ó? Que a minha frequência, ela é quem? Velocidade dividido por comprimento de onda. Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, para esse comprimento de onda específico, a velocidade 3 vezes 10 a oitava, o comprimento de onda 400 vezes 10 a menos 9, então a gente encontra
o valor 7,5 vezes 10 a 14 Hz, né? A gente já coloca aqui unidade de sistema internacional, por quê? Porque a nossa velocidade estava no sistema internacional, ó, e o nosso comprimento de onda também em unidade de sistema internacional, né? Então a gente já pode tranquilamente escrever a nossa unidade de sistema internacional. O período, né, para esse comprimento de onda, período é o inverso da frequência, então a gente utilizando o resultado que encontrou para a frequência, a gente encontra o período de 1,3 vezes 10 a menos 15 segundos. Né? Então, esses são, né, os valores, né, a frequência, né, e o período para esse comprimento de onda. Quando a gente for pegar lá para o vermelho, né, que a gente tem um comprimento de onda de 700 vezes 10 a menos 9 metros, vou usar a mesma expressão para calcular a frequência, ó, razão entre a velocidade e o comprimento de onda, né? Então, a única diferença que vai ter aqui é o valor do comprimento de onda. Então, a minha frequência vai ter esse valor aqui, ó, de 4,3 vezes 10 a 14 Hz. Olha aqui o que é que acontece, ó. Quando eu aumento o meu comprimento de onda, ó, foi o que aconteceu com a minha frequência, eu diminuí. A gente já tinha previsto isso, né? Porque eles são o quê? Inversamente proporcionais. O período é o inverso da frequência, utilizando o valor que a gente já encontrou para a frequência, a gente vai ter, né, que o valor de 1,3 vezes 10 a menos 15 segundos. No item B, ele pergunta se é possível, né, a gente medir com um cronômetro, né? Então, o que é que a gente pode observar aí? Que esses intervalos de tempo aqui, eles são o quê? Eles são muito menores do que o intervalo de tempo. Eu preciso corrigir isso daqui, é 2,3, certo? 2,3 vezes 10 a menos 15. Então, o que é que acontece? Esses intervalos de tempo, eles são muito menores do que 1 segundo, né? Que inviabiliza a medida no cronômetro, né? Então, aqui, ó, até agora a gente só usou essa equação fundamental da propagação da onda, né? Que ela é o quê? Comprimento de onda vezes a frequência. Terceira questão. Uma certa onda transversal é descrita por y igual a 6,50 milímetros, cosseno de 2π, né, que multiplica x sobre 28 centímetros, menos t sobre 0,0360 segundos. Determine amplitude, comprimento de onda, frequência, velocidade de propagação e direção de propagação. Então, bora lá, né? Ó, então, a gente sempre quando foi tentar escrever lá uma expressão, né, para descrever uma onda, a gente escreveu como uma senoide, né, que ela tinha esse formato aqui. Como a gente já falou, né, isso aqui pode ser seno ou cosseno, mas como a expressão para a gente aqui, ó, tá com cosseno, deixei o mesmo sinal que estava aparecendo aqui, ó, para poder a gente visualizar. Então, qual é a informação que essa equação traz para mim? Ela aqui, ó, que o que multiplica, né, esse meu termo aqui de cosseno, ele é a amplitude, certo? Esse casinho aqui é o meu número de onda, o meu W aqui é a minha frequência angular, né? Então, a gente tem como encontrar essas situações. Então, bora lá, vamos comparar o que tem ali, ó. No item A, eu quero amplitude, né? Ó, amplitude é o quê? É esse valor aqui, ó, que tá multiplicando o cosseno de 2π, né? Então, a minha amplitude, 6,50 milímetros. Ah, professora, eu não preciso escrever no sistema internacional, não? A gente vai precisar prestar mais atenção na cor do sistema internacional quando a gente estiver misturando algumas grandezas, porque aí pode ser que, por exemplo, se eu quiser frequência, né? Então eu vou precisar que tudo que esteja sendo usado para encontrar a minha frequência esteja no sistema internacional para poder eu colocar o resultado dela em Hertz, mas aqui, para amplitude, certo? A gente pode deixar isso de modo tranquilo. Aí, ó, quero saber comprimento de onda, ó. Comprimento de onda, ele vai estar o quê? Ele vai aparecer dentro do meu número de onda, ó. O meu número de onda, eu posso expressar ele matematicamente como sendo quem? 2π sobre o meu comprimento de onda. Então, o meu comprimento de onda, ó, é 2π sobre o número de onda. Ora, mas quem é o número de onda? É o que multiplica x. Ó, não esqueçam de ver, ó, que eu tenho um 2π aqui fora. Então, o que multiplica x aqui é o quê? 2π sobre 28. Né, ó? Então, o que é que acontece? O numerador é 2π, ó. O K eu vou substituir aqui, ó, sobre 2π sobre 28. Ah, professora, a senhora nem colocou no sistema internacional. Não, mas eu coloquei o meu resultado, o que aqui, ó?
em centímetros, não tem problema. Eu posso escrever o meu comprimento de onda em centímetros, né? Então, aqui, ó, divisão de fração, eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, né? Vai aparecer o valor de 28 centímetros. Então, a gente já encontrou quem é amplitude, quem é comprimento de onda. Para encontrar frequência, a gente tem essa expressão aqui, ó, que o quê? Que a minha frequência angular é 2π vezes frequência. Então, a minha frequência, ó, eu vou pegar a minha frequência angular e dividir por 2π. Ora, vamos aqui de novo, ó. Quem é frequência angular? É o que multiplica o tempo, né, ó? Então, ó, lembrem do 2π aqui, ó. Então, o que multiplica o tempo é o quê? 2π dividido por 0,360. Então, a gente substituiu aqui, ó, o W por 2π dividido por 0,360. Aí, dividido por 2π, aí vai dar o quê, ó? O 1 sobre 0,360, que dá 27,8 Hz. Ó, aqui, ó, ele tá em segundo, né, ó? Então, não tem problema nenhum, a gente já pode. E o 2π, né, como ele tá, né, em estrutura de radianos, né? Então a gente consegue já encontrar aqui frequência, 28 Hz. Então encontramos aqui, ó, a nossa frequência. Velocidade de propagação. Já vimos aqui diversas vezes hoje, ó, que essa velocidade é o quê? Comprimento de onda vezes frequência. Ora, mas agora eu tenho que prestar atenção. Por quê? Porque Hertz, ele está no sistema internacional, mas centímetro não. Então eu vou ter que escrever o meu comprimento de onda, ó, no sistema internacional. Então tá aqui, ó, 28 centímetros, dá o quê? 28 vezes 10 a menos 2 metros, vezes aqui, ó, a minha frequência, que é 27,8, encontrei minha velocidade agora no sistema internacional, 7,8 metros por segundo. Então, se a gente não fizer essa alteração para utilizar o sistema internacional, a gente não vai encontrar o valor correto para a velocidade. Então, aqui já encontramos a velocidade de propagação. Com relação à direção de propagação, a gente vai olhar exatamente esse sinalzinho, ó, que aparece aqui. Então, o que é que acontece? Quando esse sinal for negativo, a direção de propagação, né? Ela é o quê? No sentido, então, ó, se é negativo, no sentido positivo de x. Aí, se for positivo, no sentido negativo de x. Então, é sempre o contrário, certo? Então, a gente tem aqui, ó, a direção de propagação pode ser vista através do sinal que aparece na fase, né, da onda, e como o sinal é negativo, a onda se propaga no sentido positivo de x, né? Então, aqui, ó, a gente também utilizou só conceitos fundamentais para estudar essa onda transversal que estava aí no problema. Na questão 4, a gente vai ter o quê? A gente tem o quê? Ó, que ondas transversais, né, ó, em uma corda possuem velocidade de 8 metros por segundo, amplitude de 0,0700 metros e comprimento de onda igual a 0,320 metros. As ondas se movem no sentido menos x, né, ó, e em t igual a zero, a extremidade x igual a zero da corda possui um deslocamento máximo para cima. Ache a frequência, o período e o número de onda dessas ondas. Item B, ache a função que descreve essa onda. Item C, calcula o deslocamento transversal de uma partícula situada num ponto x igual a 0,360 metros no instante 0,150 segundos. E no item D, a partir desse instante, ó, então a gente tem que lembrar isso aqui, ó, a partir do instante t igual a 0,150, né, quanto tempo a partícula situada nesse ponto x, né, leva para atingir o deslocamento. Aqui é deslocamento máximo para cima. Então, bora lá para resolver os problemas desde lá do começo, né? Então, vamos aqui, ó. Primeiro a gente vai querer o quê, ó? Frequência, período e número de onda. Pronto. Velocidade, ó, a gente já viu o que é quem? Comprimento de onda vezes frequência. É dado para a gente comprimento de onda, é dado velocidade e amplitude, né? Então, aqui eu já consigo achar frequência, ó. Frequência vai ser quem, ó? Velocidade dividido por comprimento de onda. A velocidade, ó, 8 metros por segundo, está no sistema internacional. Comprimento de onda 0,320, também no sistema internacional. Encontro aqui minha frequência, ó, de 25 Hz, que é a unidade do sistema internacional. O período, ele é o quê? O inverso da frequência. Então, dá o quê? 1 sobre 25.
Como a minha frequência está no sistema internacional, o período também vai estar com unidade de sistema internacional, 0,040 segundos. E se eu quero encontrar o número de onda, ó, definição 2π sobre comprimento de onda, 2π, o comprimento de onda também foi dado no problema, então a gente encontra 19,6 metros a menos 1. Vocês também podem encontrar em alguma literatura aqui radiano por metro, certo? Mas normalmente a gente usa o metro a menos 1. Então aqui a gente vence o item A da questão 4. Item B, acha a função de onda que descreve essa onda. Ora, função de onda, né, ó, tá aqui. Então, vamos ver aqui, ó, é sempre o que? A cosseno, kx aqui, wt, e o sinal aqui, ó, vai depender o quê? Da direção de propagação. Aí ele diz aqui, ó, que as ondas se movem no sentido negativo de x. Então, se é negativo de x, ó, fica aqui positivo, certo? Então, a amplitude ele me dá. O K eu já encontrei, então eu preciso da minha frequência angular. Minha frequência angular, 2π vezes frequência, né? Então eu encontrei a frequência aqui de 25 Hz, a gente encontra qual é a nossa frequência angular. Aí eu posso escrever, ó, a minha função de onda, ó, amplitude, ó, aqui é a amplitude. É que o cosseno de Kx mais Wt. Né? Então, eu escrevi aqui quem era a minha função de onda. No item C, eu quero o que? Vocês estão vendo aqui que é um y de x e de t. Ele quer saber qual é o y, né? Ó, se o meu x for 0,360 e o meu t 0,150. Então, tá aqui, ó. Então, ó, só vou trocar o valor de x por 0,360 e o valor de t, ó, por 0,150, que é o instante que ele está falando aqui, ó. Então, a gente encontra o valor aqui, né, desse deslocamento. Beleza. Só que eu digo o quê, ó? A partir do instante calculado aqui, quanto tempo a partícula situada no ponto X leva para atingir o deslocamento máximo para cima? Pronto. Eu tenho aqui, ó, y é igual a cosseno, a cosseno de kx menos w, mais wt. Se eu quero o meu deslocamento máximo, isso aqui vai ser máximo quando o quê? Quando o meu cosseno for máximo. Lembra que a gente falou isso? O valor máximo para cosseno, ó, é 1. Então, vamos lembrar lá do nosso círculo trigonométrico, fazer aqui, né, ó. Então, o que é que acontece? O meu cosseno vai ser 1 aqui, ó, em 0, em 2π, né, ó, aqui vai ser 1. Ele também, eu posso dizer que ele vai ser mais, que tanto eu posso considerar como em cima como embaixo, quando ele estiver aqui, né, que ele vai ser menos 1, né, que ele vai ser o quê? No π, no 3π, né? Então, toda vida que acontecer isso aqui, vai acontecer o quê? 1 ou menos 1, que vai dar o y máximo ao menos a, que é o que descreve a minha onda, né, ó. Então, vai acontecer sempre o quê, ó? Sempre que for 0, né, ó, ou alguma coisa relacionada a 2π. Então, vamos pegar aqui. Aqui que eu quero 1, né? Então, vai ser 0, 2π, 4π, né? Então, eu vou dizer o quê, ó? Que esse minha quantidade que tá aqui, ó, sempre vai ser o quê? 2π vezes n. Então, ó, o instante de tempo que eu vou ter, ó, vou tirar aqui, ó, o tempo. O meu K vai para o outro lado, ó, Kx vai negativo, né, ó, mais 2πn dividido. Então, esse daqui, ó, são os instantes de tempo que a gente vai estudar. Beleza, vamos aqui para a próxima página. Né, ó, então, a gente já viu que os instantes de tempo são isso aqui. Então, a gente vai ficar o quê, ó? Variando o número aqui, o n, né, para ver o que é que aparece. Lembrando, ó, eu só posso me interessar, ó, com o tempo depois de 0,150 segundos. Então, bora lá. Para n igual a 1, né, ó, isso aqui vai me dar um valor negativo. Eu não tenho valor de tempo negativo, né? A gente só trabalha com tempo positivo. Quando n for igual a 2, ó, o tempo é o quê? 0,35 segundos. Então, ele é menor do que o instante que a gente estava trabalhando aqui. Eu só me interessa se o meu tempo for maior do que 0,150. O mesmo vai acontecer com T3 e T4.
certo? Vão dar valores menores que 0,150. Ah, mas já lá para n igual a 5, né? Não está aparecendo aqui, mas vai aparecer o que, ó? Um valor de 0,155 segundos, né? Que já é maior do que esse daqui, né? Então, o que é que acontece? Se eu comecei a medir aqui, ó, 0,150. O que foi que aconteceu? Ele estava no máximo em 0,155 segundos. Então, essa partícula chegou novamente lá no deslocamento máximo, né? 0,005 segundos. Depois, perdoem aí por não ter aparecido, mas eu vou colocar esse slide lá para vocês, assim, riscadinho, como a gente já está aqui. Bom, para finalizar esse nosso primeiro vídeo, vamos fazer aqui uma questão, né, que vai trazer umas lembrancinhas, né, do que a gente via lá na mecânica clássica. Ó. Então, ó, uma das extremidades de um fio é presa a um dos ramos de um diapasão eletricamente excitado com frequência igual a 120 Hz. A outra extremidade passa por uma ampolia e suporta um objeto com massa de 1,5 kg. A densidade linear do fio é igual a 0,055 kg por metro. Tá? Tudo no sistema internacional tá ótimo, né? Qual é a velocidade de propagação de uma onda transversal na corda? Item B, qual é o comprimento de onda? Né? Aí, com as suas respostas do item A e B, como elas se modificam, né? As respostas se a massa do objeto aumentar para 3 kg. Então, olha aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? Se eu tenho um corpo, vou pegar fazer o quê? Diagrama de corpo livre, né? Ó, eu vou ter o peso para baixo, meu peso é mg, né? E para cima, como tem um fio, eu vou ter o quê? Tração, né? Então, eu vou usar a primeira lei de Newton aqui. Então, pela primeira lei de Newton, eu vou poder dizer o quê? Que o módulo da minha tração, né, ó, vai ser igual ao quê? A esse produto mg. Por que que eu vou me interessar em fazer isso? Porque a minha velocidade de propagação, ela está relacionada ao quê? Com essa força, né, que está sendo executada aqui, que é a força de tração, e com a densidade, né, da minha corda. Então, ó, a tração é mg, né, ó, massa 1,5, considerei g igual a 10, só para facilitar os cálculos, 15 newtons, né? Então, a minha velocidade, ó, 15 dividido pela densidade linear do meu fio, né? Então, a minha velocidade ficou o quê? 16,5 metros por segundo, né? Então, a gente já encontrou aí qual é a nossa velocidade. Quero saber o quê? Qual é o comprimento de onda? Ora, vou usar a minha expressão tradicionalíssima para a velocidade, né, de propagação, que é comprimento de onda vezes frequência, né? Então, o meu comprimento de onda, velocidade sobre frequência, ó, que foi a frequência que foi dada pelo diapasão, né? Então, tá o quê? 16,5 sobre 120, 0,14 metros. Beleza. Aí, ó, o que é que eu quero aqui, ó? Eu quero saber o que é que acontece se a massa do objeto aumentar para 3 kg. Ora, então eu vou ter o que, ó? Que a massa, linha, vai ser o que, ó? 2 vezes a massa que eu tinha antes. Tranquilo? Isso aqui, ó, era 1,5, ficou 3. Então eu vou ter o que, ó? Que o meu T' vai ser o que? A minha tração linha, né, ó? M' vezes G. Então, vai ser o que aqui, ó? 2 mg, né? Então, aqui dá o que? 2 mg, ó, é T. Então, T' é igual a 2T, né, ó? Então, pronto. Então, vamos pegar e substituir aqui, ó. Opa, baguncei tudo. Então, vamos aqui só apagar aqui. Isso aqui vocês já viram como é que acontece, porque vai aparecer aqui isso aqui. Vou deixar aqui que aí não atrapalha. Então, fiquei o quê, ó? O meu T', ó, a gente já viu que ele é o quê? 2T. Então, a minha velocidade nova é o quê? É a raiz da nova força que está atuando, T' sobre mim. Mas T' é 2T, né? Ó, então, a minha velocidade agora, né? Se eu modificar para 3 kg, ela é o quê? Raiz de 2 vezes V. Raiz de 2 é 1,4, né? Então, é maior, né, do que a velocidade que eu tenho antes. A gente pode até pensar isso daí num exemplo de massa mola. Se eu colocar uma massazinha numa mola, né, ela vai dar uma certa velocidade, né, mas se eu colocar uma mais pesada, né, ela vai fazer com uma velocidade maior.
Aí a outra coisa que eu quero saber é o meu comprimento de onda, né? O meu comprimento de onda, ó, ele vai ser o que? A nova velocidade dividido pela frequência. Só que a nova velocidade, ó, é raiz de 2v, né? Então isso aqui, ó, fica o que, ó? Raiz de 2 V sobre F. Ora, mais V sobre F é lambda, né? Por isso que a gente colocou aqui, ó, raiz de 2 lambda, né? Então é assim que fica modificado, né, o meu problema se eu aumentar a minha massa. Então, gente, ó, essas aqui foram as primeiras 5 questões que eu deixei aqui para vocês já começarem a se familiarizar, certo? Amanhã eu vou colocar outro vídeo com outras questões amanhã ou sexta, aí que vocês vão conseguir também, certo? Estudar, né? Usarem quando estiverem estudando sozinhos. Mas, né, na próxima semana a gente vai fazer 2 aulas de exercício, onde a gente vai resolver diversos exercícios ainda presencialmente. Então, bons estudos!